agrotóxicos. Qual é a nossa situação nessa questão, Renato? Bom, Beatriz, de fato, o problema da mortandade de abelhas é um problema que não se verifica, infelizmente, só no Brasil, ele é um problema global, né? E é exatamente por isso que hoje desperta o interesse dos cientistas, da comunidade científica em geral, porque é um prenúncio de uma catástrofe ambiental, né? É o que todos têm colocado de uma forma muito enfática e incisiva, entendeu? As abelhas são consideradas bioindicadores, esse é o fato mais importante, né? E bioindicadores desenvolveram uma capacidade de evolução que não é fundada, não se baseia na competição entre as espécies, e sim na biocolaboração, vamos dizer assim. Existe um termo técnico para isso que eu não estou me recordando agora, mas para vocês terem uma ideia, os insetos, de uma maneira geral, possuem a capacidade de coevoluir com as plantas, desenvolvendo mecanismos de proteção àquilo que a natureza oferece como risco, né? Por exemplo, bioinseticidas, muitas substâncias tóxicas que as próprias plantas emitem, né? No sentido de repelir agressões e tudo mais. A maioria dos insetos tem isso. Então, eles coevoluem e desenvolvem mecanismos de proteção para esses fatores. Com as abelhas é diferente, ela não desenvolve esse mecanismo porque ela trabalha com uma rotina, enfim, uma hipótese de condensação, ou seja, ela produz o mel, né? Para isso ela captura o néctar, enfim, que é a matéria essencial para isso, e fornece para as plantas e para a natureza, para a biodiversidade em geral, a polinização, que é um serviço ecossistêmico importantíssimo para a sobrevivência, inclusive da espécie humana. Então, é um mecanismo de evolução com base numa troca, numa similaridade de trocas entre os vegetais, e não na competição e no desenvolvimento de mecanismos de proteção para essas agressões. Por isso que a abelha é muito sensível aos ataques de muitos fatores ambientais, dentre eles os agrotóxicos, que é um fator, infelizmente, criado pelo homem, né? Não só as abelhas africanizadas, mas sobretudo as abelhas nativas, que algumas delas, inclusive, se encontram já em perigo de extinção, são muito vulneráveis a fatores de risco, né? Dentre eles os agrotóxicos, mas também outros fatores ambientais, doenças, né? Diferente de outros insetos. Hoje nós já temos, por exemplo, alguns insetos resistentes ao glifosato, que é um herbicida muito usado na cultura da soja, sobretudo, mas não só na cultura, né, da soja, que há insetos, há lagartas, por exemplo, já resistentes ao glifosato. Conversando com os agricultores esses dias, fiquei sabendo que, inclusive, existe uma espécie de azevém já nativo que resiste ao herbicida, né? Ou seja, a natureza encontra uma forma de se adaptar a essas situações agressivas. E as abelhas, infelizmente, não possuem esse mecanismo. Exatamente por isso nós temos que ter o máximo cuidado com essa espécie, né? Uhum. Agora, o que tem se colocado é que, por exemplo, os serviços ecossistêmicos que as abelhas realizam hoje, que são os serviços ecossistêmicos, são os serviços, por exemplo, especificamente no caso delas, das abelhas, de polinização, são calculados hoje no valor de 43 bilhões de dólares aqui no Brasil, por exemplo, né, no último ano. São serviços tão importantes que o homem, se não fosse esse inseto, teria que realizar pelo inseto, né? Quer dizer, nos custaria esse montante para realizar todo esse serviço de polinização, enfim, que é essencial para a sobrevivência das espécies. Então, ela, além de ser um indicador ambiental importante, ela também presta um serviço fundamental, né? Sim. E o que tem se verificado é que a ação humana tem dizimado as abelhas no mundo inteiro, sobretudo aqui no Brasil. Nós temos um problema muito sério nesse sentido. Eu me lembro que há muitos anos, eu acho que foi do Lovelock, quando eu li ou foi do Einstein, olha só a loucura que eu estou falando. Ele teria dito que se todas as abelhas desaparecessem, em 3 anos
em 3 anos o homem estaria sob risco de também desaparecer pela fome. Exato. Atribui-se ao Albert Einstein essa frase. Em 4 anos, acho que ele faz referência que se as abelhas desaparecessem, a espécie humana teria mais 4 anos, né, de vida. Eu não tenho conhecimento se isso está comprovado cientificamente, mas vindo do Einstein, se realmente ele proferiu, vamos dizer assim, essa frase, a gente tem que considerar de uma forma muito séria. Se ele não disse, ele teria que ter dito isso, né? Então, claro. Mas veja, isso numa época em que nem havia ainda esse uso indiscriminado e suicida de agrotóxicos, que são venenos, né? A gente usa o nome agrotóxico porque é o comercial, mas na verdade são venenos. São venenos. É importante que as pessoas saibam disso, porque o termo defensivo agrícola foi um termo fabricado para minimizar a ação desses produtos, que na verdade são biocidas, né? Foram construídos a partir de uma tecnologia militar, inclusive, foram utilizados em vários conflitos bélicos pelo mundo afora, desde a Guerra do Vietnã, enfim, entre outros, para exterminar a vida, né? O nome já está dizendo biocida, né? Os agrotóxicos são hoje a base do modelo de agricultura químico-dependente que o Brasil optou por ter, né? Digo optou porque, na realidade, apesar de ser um modelo hegemônico, é uma opção, né? Foi uma opção. Não significa que seja o único modelo. Há outros modelos muito mais eficientes, como a agroecologia, por exemplo, a agricultura sintrópica, enfim. Mas é o modelo hegemônico que adota a produção químico-dependente, a matriz químico-dependente, como a base tecnológica para realizar a produção, sobretudo de soja, que todos nós conhecemos, que hoje é uma commodity, né? O Brasil tem o agronegócio como um dos principais fatores econômicos de sustentação, né? Mas esse modelo já começa, já há muitos anos, vem sendo denunciado pelas universidades ecológicas, enfim, pela ciência crítica, né, como sendo a base da destruição dos ecossistemas. Então é isso que nós temos que ver, quer dizer, a que ponto, né, nós chegamos, em primeiro lugar, e se vale a pena ou não, né, destruirmos a natureza em troca de um aumento de produção. Para uma cultura, é importante que se diga, Beatriz, que não é uma cultura consumida aqui no Brasil. Nós não plantamos soja para alimentar a população, né? Nós exportamos a soja. Ela é uma commodity que não serve para alimentação interna, né? E está nos custando, do ponto de vista não só econômico, como agrícola, como social, muito dinheiro, ou seja, estamos... Sim, hoje a gente ouve falar, por exemplo, em derrubar a selva amazônica para aumentar o espaço de plantação de soja, também de a outra plantação agora, que é outra também assim, que para fazer etanol, né? E também para produzir gado. Quer dizer, não tem senso crítico de coisa nenhuma, né? Mas olha só o que eu recebi aqui, Renato. Uma ouvinte, ela diz o seguinte, que ela vai sempre à feira ecológica. E ela disse que a pessoa que vende mel, que colhe mel, disse que agora tem que alimentar as abelhas, que ele gasta 200 quilos de açúcar para elas, coloca nas caixas. Sim, eu não sou um apicultor, né? Sim, mas eu fiquei impressionada. Mas eu converso com muitos apicultores e a gente, pelo trabalho que nós viemos já desenvolvendo desde o ano de 2017, nós criamos uma articulação chamada APES-Bio, né? Articulação para a Preservação da Integridade dos Seres e da Biodiversidade, que reúne hoje quase 30 cientistas e pesquisadores e também
14 entidades ligadas à questão ambiental, né, movimentos sociais, enfim, que se preocupam exatamente com esse problema da mortandade de abelha pelo uso de agrotóxicos, mas não só abelhas, pelo impacto que esse modelo de produção está causando nos insetos polinizadores, né? Mas não só insetos também, porque, por exemplo, o beija-flor é um ser, né, extremamente importante do ponto de vista da polinização, e é um pássaro, assim como outros, né, o morcego, por exemplo. Mas o problema é que os agricultores colocam é o seguinte: antigamente eles tinham medo do inverno, que era um período onde os enxames, geralmente as colmeias, Beatriz, sofrem muita dificuldade com a alimentação, né? Então, evidentemente, os agricultores sempre tiveram que alimentar um pouco as abelhas, inclusive mel, enfim, nesse período. Hoje, o principal medo dos apicultores é da primavera. Por quê? Porque é na primavera que começa a ser plantada a soja e que, por conta disso, mesmo antes do plantio e durante o plantio, né, e às vezes após o plantio, são utilizados, então, um maior número de agrotóxicos agressivos e letais, muitas vezes, para as abelhas, né? Agora, de fato, isso está acontecendo. A necessidade de ter que alimentar os enxames é cada vez maior, exatamente porque, em muitos casos, não se encontra mais flora apícola, né? Ou seja, pasto apícola, como os apicultores chamam, que são aquelas plantas que fornecem a possibilidade das abelhas produzirem mel. Eu li uma matéria na BBC da bióloga Helena Romanovski, que é da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que estuda as borboletas aqui no Rio Grande do Sul. E eu fiquei assim, eu jamais imaginei que o Rio Grande do Sul fosse o estado, aqui a região sul, né, e claro, nosso estado, com o maior número de borboletas, as diferentes espécies de borboletas. E ela também trabalha nessa questão como faz da polinização, né? Sim. As abelhas, os morcegos, os beija-flores, a mamangava, enfim, vários insetos e pássaros são responsáveis pela cadeia de polinização dos vegetais. E eles todos estão em risco quando chegam essas... Todos eles estão em risco, então é uma extinção em massa aqui. É um problema muito sério. Há cientistas, inclusive, que já preveem o desaparecimento de boa parte dos insetos em 30 anos. Alguns até afirmam que 50%, no mínimo, dos insetos polinizadores desaparecerão nesse ritmo, né? Se não tivermos cuidado, mais ou menos de uma forma similar ao que vem acontecendo com as mudanças climáticas, vem acontecendo com os insetos também, né? E é uma coisa impressionante que as pessoas, os homens de decisão, enfim, os governos, né, as pessoas que podem influir diretamente numa mudança de posição, estão lá absolutamente insensíveis a isso, né? Porque o modelo de produção permanece o mesmo. Tu assiste países importantes como os Estados Unidos, por exemplo, da América do Norte, se retirando de acordos fundamentais como o Acordo do Clima, né, de Paris, de 2015. Quer dizer, um país que é responsável em grande parte pela poluição, né, pela emissão de gases do efeito estufa, simplesmente vira as costas com um concerto mundial no sentido de salvar o planeta. Quer dizer, não consegue imaginar como uma coisa dessa é possível, mas está acontecendo. Agora, isso também nos chama a atenção, Beatriz, para a necessidade de nós nos engajarmos, né? Claro. A construir uma resistência. Mas aí eu fico pensando, Renato Barcelos, exatamente porque assim, o modelo como nós temos hoje, por exemplo, eu ainda comentava isso mais cedo, nós não temos mais veículos de comunicação, nós temos hoje agências de publicidade para os governos e para as empresas. E daí, sim, claro, que daqui tu não vai tirar informação nenhuma que venha de encontro aos interesses desses governos, sim, né? Porque elas se posicionam não mais como um veículo de comunicação, uma imprensa sadia, livre. Hoje são meros reprodutores dos interesses do sistema, né? Nós temos essa menina, agora esqueci o nome dela,
que se destaca, Greta Thunberg. a Greta, mas Sim. os veículos, de uma certa maneira, mostram ela como se fosse uma menina com problemas. Sim, veja que interessante, né?